Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença. Opa! Deu, aconteceu alguma coisa aqui, mas acho que resolveu. Agradecer, né, a presença aqui dos nossos integrantes da mesa hoje, agradecer quem já nos acompanha ao vivo. E hoje nós prosseguimos com um ciclo de debates sobre audiovisualidades, uma parceria entre os grupos de pesquisa Telas, do PPG-Com-TP, e Nefix, do PPG-Com-UFPR. Lembramos que as nossas lives ficam salvas aqui no canal, essa de hoje e as nossas anteriores também, e pedimos que assinem a lista de presença disponível na descrição do vídeo, para a certificação do setor de extensão da universidade. A temática de hoje é O Agente Secreto e o Cinema Sintomático de Kleber Mendonça Filho, com a composição da mesa. Aline, né, que sou eu, liderança do Telas, professora da Universidade Tuiuti do Paraná. Valquíria, liderança do Nefix, professora da Universidade Federal do Paraná. Lucas, doutorando do PPG-Com-TP e pesquisador do Telas. E o Vitor, doutorando do PPG-Com-UFPR e pesquisador do Nefix. De maneira bem resumida aí, né? Temos os nossos currículos aí também disponível para vocês. E também gostaria de pedir para que vocês sigam os nossos perfis, né? O do Telas e do Nefix, então vou colocar aqui na tela para a gente. O Instagram do Nefix, Nefix UFPR, e o Instagram do Telas, GPTelas. Então, acompanhe nossas redes para nossos outros eventos, né? Acompanhar nossas atividades. Então, eu vou começar hoje a fala aqui, a abrir a mesa, comentando e, assim, iniciando, né, quais vão ser as referências da minha fala. Então, vão ser esses livros aqui. 3 roteiros, né, do Kleber Mendonça Filho, né, a introdução, eu vou utilizar como referência a introdução do Kleber Mendonça Filho e o prefácio do professor Ismael Xavier, e também esse outro livro, Conversa sobre uma Ficção Viva. E o artigo Modos de se dar a ver um Brasil em Cannes e Berlim, a arte da resistência e a arte de resistir, de Aquários a Marighella, de minha autoria, junto com a pesquisadora Caroline Fernandes. Então, a obra de Kleber Mendonça Filho tem como uma de suas marcas autorais a espacialidade como protagonista no desenvolvimento narrativo. Na minha concepção, né, as personagens podem instalar-se na paisagem anestésica de um ambiente delimitado pelas formas de opressões ou no espaço estésico de uma paisagem constituída pelo movimento relacional, a apropriação e a compreensão do ser estar no mundo. Poderá construir um espaço estésico aquele que um dia esteve acomodado na paisagem anestésica. Há de se construir uma transgressão na forma de vida automatizada para a forma de vida estésica, assim apresentando-se uma possibilidade de reexistir apesar de. Então, essas são construções conceituais, né, que eu apresento na minha tese de doutorado e que a gente pode aplicar quando a gente direciona o nosso olhar analítico para a obra do Kleber Mendonça Filho, né? É a minha proposição. E os enquadramentos desses filmes colocam em tela os quadriculamentos, que nos termos de Foucault permitem observarmos que na divisão do espaço o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Aí eu menciono aqui, eu trago, né, como para a gente relembrar, o curta-metragem Eletrodoméstica, de 2005, em que o Kleber Mendonça Filho, ele comenta: no fundo, todas essas grades estão dizendo: eu não confio em você.
A cultura da violência e a fixação pela segurança é algo muito cruel nas cidades brasileiras. E isso fascina muitos estrangeiros que veem o filme, que frequentemente perguntam se determinado elemento é verdade ou direção de arte. E é verdade. Sobre a direção de arte, em 2013, que agora eu acho que a gente já vê pode pensar numa mudança a partir de Bacurau e Agente Secreto, né? Que são filmes que precisam, a gente percebe, né, uma maior direção de arte, mas até 2013, sobre a direção de arte, o cineasta comentou sobre a composição dos cenários em seus filmes. Normalmente chega o diretor de arte e diz que aquela mesa está feia, que um objeto não combina, que tem que colocar um fliperama num canto. E para mim não tem necessidade de maiores mudanças, porque os lugares já estão quase prontos. Respeito o lugar como ele está, porque ele tem que ser registrado como é. E a diferença vai ser no meu enquadramento. E é isso que vai ser o cinema. Então, né, ele aquele lugar que existe de fato, né, como ele filma muito o bairro onde, né, ele viveu ali, o Setúbal, esse lugar que de fato existe, né, não é uma construção, se torna cenário por meio do enquadramento, né, da câmera. Isso é muito interessante a gente observar como ele filma os mesmos lugares, né, com pouca interferência dessa direção de arte nos filmes, como, por exemplo, a gente vê em Eletrodoméstico e o Som ao Redor, e como que isso se modifica, né, que cria novos sentidos a partir dessa questão da filmagem, do enquadramento, da montagem, né, nos seus filmes. Então, há também uma marca autoral em sua obra, que é a presença do horror, que vem desde Vinil Verde, até antes, né, Enjaulado, acho que é antes, mas acho que o Vinil Verde tem o maior destaque aí, de 2004, que é a adaptação de uma fábula russa, com elementos do fantástico, do mágico, até chegarmos em seus outros filmes, e vemos o terror do nosso cotidiano. Mendonça menciona o horror que existe no chegar em casa à noite, como um momento de tensão em nossas vidas, né? Então ele traz essas pinceladas aí de horror, como que esse horror existe, né, no nosso cotidiano. Em O Som ao Redor e Aquários, há o medo, o horror da classe média ter o seu espaço invadido pelas pessoas em condição de pobreza. Então a gente vê em O Som ao Redor, né, a filha da Bia tem aquele pesadelo que tem a casa invadida. Aí em Aquários a gente tem a Clara, que também tem um pesadelo com a empregada da família, também né, no apartamento dela. Então, esse medo aí que a classe média tem. Né? Tem os aeroportos invadidos, né, que se tornam rodoviárias, as universidades, e aí por diante. Podemos falar também como os filmes de Mendonça transbordam para fora da tela. Na exibição de Aquários em Cannes, a equipe do filme realizou uma manifestação no tapete vermelho do festival contra a deposição da presidenta Dilma. E após o manifesto, mesmo com reconhecido sucesso em festivais e premiações internacionais, Aquário não seria indicado à seleção de filmes brasileiros para concorrer ao Oscar. Diretores brasileiros, naquela época, retiraram suas obras da seleção. Ana Mulaerte com o filme daquele ano, Mãe Só Há Uma, e Gabriel Mascaro com o então recém-lançado Boi Neon. Outra atenção que se deu após o manifesto, né, no festival, foi o longa ter recebido uma censura polêmica do Ministério da Justiça, que foi proibido, né, para menores de 18 anos. E a equipe discordou, alegando não haver motivos para tal. Na ocasião, a professora da UFRJ e ex-secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, que foi exonerada após o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República, Ivana Bentes, declarou apoio aos integrantes do filme Aquários, né, que ela disse: e o Oscar vai para os cineastas que estão insurgindo contra a perseguição política do governo interino. O tiro da Secretaria do Audiovisual e do Ministério da Injustiça está saindo pela culatra.
Os produtores do cinema brasileiro estão corajosamente retirando seus filmes em protesto contra a retaliação do governo golpista, que primeiro nomeou para a comissão um jornalista que acha vergonhoso o protesto político contra o governo, e segundo, restringiu a classificação de aquários a 18 anos, numa tentativa de diminuir sua visibilidade e circulação, completou Ivana. Em 2018, o líder da oposição no Senado, Humberto Costa, denunciou no Congresso Nacional a perseguição política do governo Temer ao cineasta Kleber Mendonça Filho. O senador explicou que a pasta puniu o autor pernambucano por uma suposta captação de recursos irregular feita para o filme O Som ao Redor, ainda em 2009. Kleber já havia deixado a Fundação Joaquim Nabuco no ano anterior, onde trabalhava mais de uma década após mesquinhez política do então ministro da Educação. Agora é a vez do MINC, que está cobrando a devolução de uma verba que a própria pasta autorizou e que foi captada para um dos mais premiados filmes da produção cultural do diretor pernambucano, afirmou Humberto. Kleber Mendonça Filho observa uma subida de tom em sua obra, em consonância com os contextos políticos no país. O Som ao Redor tem 2008 como o ano de sua gênese, e os anos Lula estão no filme. Aquários tem o poder de... tem o seu período de escrita, o filme, a filmagem... Me perdi toda, vou voltar tudo. Aquários tem o seu período de escrita e filmagem, enquanto a protagonista do noticiário era a presidente Dilma Rousseff. E a misoginia era presente na mídia e no país. O Brasil do golpe da ascensão da extrema-direita marcou os últimos anos de escrita de Bacurau. Mendonça diz que o conceito de subida de tom era estarrecedor na vida cidadã, mas, como escritor, parecia libertador, pedia um desafio. Em consonância com a subida de tom, observamos um aumento de espectadores que vão ao cinema ver os filmes de Mendonça. O Som ao Redor de 2012 teve mais de 95 espectadores. Aquários ultrapassou 350 espectadores. E Bacurau tivemos aí mais de 735 mil espectadores. Agora, o Agente Secreto teve sua estreia em mais de 700 cinemas no país. Já foi visto por 340 mil pessoas. Então, ele já deve agora, já ultrapassou ali o número de espectadores de Aquários, que foi 356.821 espectadores. E Agente Secreto, então, teve mais de 54 mil ingressos vendidos em sessões de pré-estreia e 280 mil espectadores foram aos cinemas após o lançamento oficial, que foi agora, no 6 de novembro, Tivemos o primeiro final de semana aí do filme em cartaz. Ao falarmos sobre a autoria na obra do Kleber Mendonça Filho, vemos que suas marcas autorais se renovam enquanto produção de efeito de sentido, rimando entre eles, como o eletrodoméstico e o som ao redor, retratos fantasmas de um agente secreto, e dialogam com a sociedade funcionando como campo do sintoma do seu tempo e rimando também com a história do país. O som ao redor como metáfora do engenho, o agente secreto durante o regime militar, com contaminações que atravessam a tela e a sociedade. Em Bacurau, temos linhas que se entrelaçam entre o cinema de autor e o cinema de gênero. A Agente Secreto também, a gente tem a questão do cinema de gênero ali. Essa labilidade entre o cinema de autor e o cinema de gênero confere ao filme possibilidades de atingir diversos públicos, além de expandir as escolhas criativas do diretor. Bacurau, com uma visão futurista do Brasil, e o Agente Secreto, com um passado diegético, se encontram na história presente do nosso país. Resgato um trecho ainda aqui do nosso texto de divulgação do evento, que foi junto ali na nossa postagem nas redes sociais,
que destacava que, não obstante o seu posicionamento político, crítico e engajado, Mendonça menciona não se valer de seus filmes como instrumentos de militância, pois entende que devem sustentar-se como produções artísticas, objetos cinematográficos. Por outro lado, ele admite que alguém possa tomar um filme e transformá-lo em um símbolo. E aí essa questão, né, eu trouxe aqui alguns filmes que tiveram uma grande circulação midiática e que no tapete vermelho de festivais trouxeram uma atmosfera do contexto político vivenciado no Brasil, tornando-se esse símbolo, né, que o Kleber menciona. Então, aqui eu vou colocar, nós temos aqui algumas matérias, né, que foram publicadas na época do lançamento de Aquários. Aqui também, né, mais uma matéria. Aí nós temos um fenômeno muito próximo do que aconteceu com Aquários, com Marighella, que a gente tem no Festival de Berlim, né, que eles fizeram manifestações ali contra o governo Bolsonaro, levantaram a placa da Marielle Franco. Então, teve também essa circulação midiática disso no tapete vermelho. E temos aqui também, nesse período aqui, né, que eu trouxe as matérias, a gente tem Aquários, então na época ali da deposição da presidenta Dilma, né, o golpe de 2016, e depois a gente tem ali no governo Bolsonaro a estreia do Marighella, também ali no Festival de Berlim. Aí a gente tem um novo clima também acontecendo agora, né? No tapete vermelho, com as estreias de cinemas brasileiros. Então, eu vou passar dois vídeos, um que é da estreia de Motel Destino, né, em 2004, então e O Agente Secreto em 2025. Então, pensar que são estreias de filmes em festivais internacionais já no atual governo Lula. Então, para a gente ver como que muda também essa atmosfera da presença das equipes dos filmes. Aqui. São momentos assim bem diferentes, né? Situações diferentes que a gente tem ali de Aquários 2016 e Marighella 2019 para depois, né? Atualmente aí 2024, Motel Destino do Karim Ainus e 2025 com o Agente Secreto. E dessa forma, introdutória aqui que eu tentei fazer, né? Abrindo a fala, passo então a minha palavra para o Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Estou bem animado para falar desse filme, que eu achei incrível. Boa noite, professora Valquíria, Vitor, que foi meu colega aí do doutorado também, com algumas disciplinas. Antes de ver o filme, eu estava pensando como é que ia ser, né? Estava até comentando com a Aline antes de começar a live, se o filme realmente ia me atingir, se eu ia ter alguma coisa de fato para falar sobre, assim.
Eu já imaginava que sim, porque eu acho o trabalho do Kleber Mendonça Filho muito instigante, assim. Fui com a expectativa muito alta para o filme e ele superou todas elas. E o que mais me chamou a atenção no Agente Secreto foi a forma como ele aborda a dimensão empresarial da ditadura militar, né? O que não costuma ser o foco de outros filmes sobre a ditadura. Então, geralmente, o que é colocado em evidência na maioria dos filmes é o elemento militar do regime. E o Agente Secreto desloca esse foco em direção ao caráter empresarial da ditadura. Alguns historiadores frisam essa nomenclatura, empresarial militar ou empresarial cívico-militar, enfim. E o filme afirma sua relevância não só no âmbito estético, né, para a história do cinema brasileiro contemporâneo, mas também enquanto documento histórico, entre aspas, ao evidenciar essa dimensão um pouco mais secreta, digamos assim, que foi o regime militar. Então, também tem uma relação do filme com a memória, e eu vejo muito ele como um exercício de marcar a memória de alguma coisa que estava esquecida, assim. Me chama também muita atenção a maneira como isso aparece, essa relação entre a economia e a política, aparece na sutileza da construção das imagens, na intertextualidade que ele constrói com outros filmes, né? Por exemplo, o Tubarão, do Spielberg, o Magnífico, do Philippe de Broca. Isso também aparece no próprio título, essa tensão. Então, ele sugere já no cartaz, né? A gente vai para o filme com essa expectativa de que o personagem do Marcelo seja esse agente secreto, e à medida que o filme se desenrola, ele vai subvertendo isso. Então, a ideia de agente secreto vai se deslocando e a gente vai percebendo outros sentidos entruncados um no outro que esse título vai tomando. Eu acho também extremamente significativo o fato de ser um filme sobre ditadura, em que a gente quase não vê personagens militares em ação. Tem alguns momentos em que aparece, por exemplo, a foto do Geisel numa parede, com a foto embaixo de pessoas que seriam supostamente perigosas para o país, mas a gente raramente vê esses personagens atuando, né? E a forma como o Kleber maneja esses elementos de composição do filme, de composição das imagens, elementos como o tubarão, como a gata com duas cabeças, a la ursa, o corpo lá estendido no chão, morto, no posto, a perna, né, engolida pelo tubarão, e esses elementos vão denotando essa diluição do poder repressor no cotidiano. Então, assim como esse tubarão submerso ali no mar, que está prestes a um perigo iminente, a repressão do poder político e principalmente do poder econômico, ela é ameaçadora mesmo quando ela não é explícita. Mesmo secreta, essas ameaças que aparecem em vários níveis, né? Primeiro nível com relação ao Marcelo, a sua família, ao país, à universidade pública, à ciência brasileira. Esses elementos, eles ecoam meio que diluídos na atmosfera na qual o personagem está imerso. Eu acho que, por enquanto, é isso. Depois a gente comenta mais um pouco sobre algumas passagens. Vitor? Bom, boa noite a todos, né? Boa noite a todo mundo que está escutando a gente, ouvindo a gente, vendo a gente aí no YouTube. Boa noite para todo mundo aqui presente, né? Aline, o Lucas, a Val. Eu acho que quando a gente fala do agente secreto, é interessante, complementando, né, as falas da Aline e do Lucas, de que o cinema do Kleber Mendonça Filho é capaz de tanto criar essa sensação de discronia. Então ele é capaz de trabalhar com muitas camadas do tempo e da história sobrepostas e utilizando esses elementos de maneira até um pouco anacrônica. Ele brinca muito com essa construção de momentos sintomáticos da história brasileira, de acontecimentos, e ao mesmo tempo saber quando você pode colocar aquilo para o passado, quando jogar aquilo para o futuro, quando extrapolar o presente, né, com
por exemplo, O Som ao Redor, que é um filme que é tão imbuído de passado, em que esse passado ele não precisa necessariamente estar no nível da superficialidade, né? Ele é uma camada, que é um regime por trás, que justifica tudo que está acontecendo em tela, mas que ele acontece justamente no seu local de acontecimento, o passado, né? Ele imbui o presente. No caso de Bacurau, o Kleber Mendonça ele vai nos jogar para um futuro próximo que ele não faz questão de colocar quando é, mas ele faz questão de mostrar que é uma nova ditadura brasileira, uma ditadura extremamente violenta, e é um filme que traz todos os sentimentos de colonialismo, toda a questão da resistência de uma realidade autóctone, ao mesmo representa essa realidade universal brasileira, e que explode em violência por uma questão de sobrevivência, por uma questão de resistência. Então, essa coisa sintomática, né, também que a Aline trouxe da gente, desse filme, não necessariamente ele ter sido feito naquele momento de lançamento, mas quando ele sai naquele momento, ele acaba sendo representando, assim, esse sintoma do momento da sociedade brasileira. E como a Aline já falou também, o Agente Secreto ele vem como essa dupla após Retratos Fantasmas, que é um filme ao mesmo tempo biográfico, ao mesmo tempo de uma grande história de amor sobre o cinema de rua, sobre o cinema, da experiência de assistir os filmes, de experiência de estar no cinema, da experiência de se viver essa coisa, né? Ontem mesmo eu entrevistei o Marcelo Caetano, que trabalhou com o Kleber Mendonça Filho como diretor de elenco do Aquários e do Bacurau, e o Marcelo Caetano falou uma coisa que é muito engraçada do Kleber, é que ao mesmo tempo que ele é um viciado em cinema antigo, ele assiste cinema do passado, várias épocas e várias escolas e tudo mais, ele sabe tudo que está acontecendo atualmente. Então isso é muito visível no cinema dele, o quanto que ele traz essas cartas de amor a gêneros, essa carta de amor a momentos específicos da história do cinema, a referências, tudo tem muitos momentos tem aquele ar do tipo, eu consigo perceber que ele está referenciando uma técnica, um elemento, um conceito do cinema já estabelecido, e ao mesmo tempo ele quer elaborar uma coisa a mais, ele quer construir esse mosaico bem moderno dele, né? Essa coisa bem trabalhada com essas anacronias, com essas imagens bem dialéticas de passado, presente e futuro, e todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que quando a gente fala do Kleber Mendonça Filho, a gente acaba fazendo é um momento em que a gente assiste um filme dele e a gente acaba redescobrindo um pouco porque a gente também gosta de cinema, e ao mesmo tempo a gente aprende outras maneiras de se ver e pensar a história, e repensar essa história através da ficção que fala tanto pela realidade, mas que não são necessariamente objetos políticos, que são essas invenções, essas criações que mostram a verdadeira potência artística dessa poética que é resultado, né, de tantos choques, de tantas colisões, de tantas referências, de tantas coisas novas construídas a partir delas. Então, acho que quando a gente fala do Kleber Mendonça Filho, também está falando desse grande mosaico que ele fala e que ele usa sempre, que ele usa em grande parte do seu cinema, o Recife ou Pernambuco como o local para transformar, de certa maneira, o centro dos acontecimentos, né, de toda essa realidade e de toda essa ficção que estão sendo operacionalizadas, de todas essas duas polarizações que nunca são núcleos duros, individuais, mas que estão nesse constante movimento, nessas constantes trocas, nessa constante dialética. Então, eu acho que nós temos novamente mais um grande filme do Kleber Mendonça e que, de uma maneira muito feliz, né, ele já começa a ter as suas primeiras menções, a ter as suas primeiras pesquisas, até se a gente olhando no Google Trends e tudo mais, o primeiro momento em que ele é alavancado nas pesquisas é justamente na semana do dia 2 a 8 de março, quando a gente tem o Oscar, né, quando a gente tem a premiação de Ainda Estou Aqui, e aí você tem matérias como do Omelete perguntando do Oscar 2026, quem pode representar o Brasil, ou qual o próximo Ainda Estou Aqui, veja 10 filmes brasileiros para ficar de olho rumo ao Oscar. Então, ele acaba tendo a mesma a questão temática, não necessariamente, mas ele se passa na período da ditadura militar, e ele acaba sendo emendando um pouco nesse gancho de Ainda Estou Aqui de alguma maneira por essa questão da ditadura, e por ser um filme de um grande cineasta. Então, foi um momento muito feliz de lançamento dele, um momento em que ele acaba tendo um certo alcance e se desenvolvendo ao longo do ano, enquanto esse também um mid-event, assim como Ainda Estou Aqui, mas de uma maneira diferente, porém, indo já
pegando, né, podemos dizer assim, esse rebote do Oscar e essa rabeira também do Oscar, né? Ele vai emendando com esses acontecimentos, com esse circuito artístico, e depois ele vai crescendo ao longo do ano, né? Com o anúncio de que ele ia estrear no Festival de Cannes, quando isso foi anunciado em abril, e depois propriamente em maio, quando ele é aplaudido de pé, quando ele vence, né, os prêmios de melhor diretor e melhor atuação, né, performance masculina. Ele cresce ainda mais e vai se tornando um filme cada vez mais esperado, em que você consegue ter lançamentos prévios, né, como aconteceu em Curitiba, no Cine Passeio, de algumas sessões especiais para fomentar esse mercado. Então, o filme acabou também sendo muito feliz de ter um momento muito propício, porque ele pega ali a questão do Ainda Estou Aqui, o cinema brasileiro vivendo um ano muito interessante, com Vitória, com Malês, com Baby, lá no começo do ano, em janeiro, que também foi um filme que teve um grande reconhecimento. Então, foi um ano muito feliz para o cinema brasileiro, e acaba que você emenda a maior prêmio cinematográfico da Academia Estadunidense que o cinema brasileiro já recebeu, né, com o Oscar, e você tem um outro filme de um grande diretor seguindo esse fenômeno, se tornando outra mídia event. A gente não sabe quais são as consequências disso, mas enquanto um fenômeno mercadológico, um fenômeno político, um fenômeno de fomento a debate, ele já conseguiu alcançar um status muito grande que tende, pelas próprias previsões do Google Trends, tem a ter o índice de pesquisas superados a partir dessa semana. Então, para essa semana, atingir um novo patamar de auge de pesquisas e de busca sobre o filme, sobre as sessões, e acompanhando todos esses momentos que agora a gente está tendo, tanto um momento de proximidade, né, o lançamento foi recentemente, tem muitas entrevistas com o diretor, com o elenco, que fomenta público, fomenta os debates sobre o filme, as críticas dos veículos de imprensa, as notícias destacando a participação no Oscar, né, que vai concorrer, né, no pré-Oscar. Tudo isso mesclado, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, tende também a levar para um momento muito interessante que a gente tem que acompanhar como é que vai se desenrolar essa questão, porque a gente sabe que o momento de premiações agora, que vai se seguir, né, com o Globo de Ouro e o Oscar, por exemplo, são muito importantes para essa vida de extensão comercial também, né, da obra, ele continuar no debate público. E outra questão interessante é que os direitos de distribuição dele já foram adquiridos pela mesma distribuidora de Anora, né? Então, também é uma questão de que filmes que estão de olho justamente em produtoras, distribuidores que estão de olho nesse cinema que está sendo bem premiado, bem reconhecido, bem criticado, bem avaliado nos grandes festivais de cinema, também teve interesse no Agente Secreto, que é um apontamento interessante para a gente pensar na vida do filme, né? De onde ele está exposto, de onde ele vai ser distribuído, onde ele estará para continuar sendo um item vivo na cultura e na recepção e na reprodução do público. Seguindo aí, né, nesse gancho que o Vitor já trouxe, né, da repercussão, não só nacional, né, mas internacional, e acho que né, os comentários do Vitor foram super preciosos, dizer que a gente vive um momento muito especial, e aí o filme, né, ele vem nesse momento singular do cinema nacional, que embora a gente não tenha que avaliar o nosso cinema, sem dúvida, por prêmios, por, né, questões ainda mais de premiações comerciais, como a gente já conversou, já discutiu, mas é óbvio, né, que isso, em termos de visibilidade dentro do próprio Brasil, é super importante, né? A gente está tendo um ano de boas bilheterias do cinema nacional, apesar da distribuição continuar ruim, né? A gente continua tendo pouquíssimas salas de cinemas brasileiros que exibem filmes nacionais. Aqui em Curitiba mesmo, né, a gente só conseguiu ver esses títulos que o Vitor mesmo comentou só no Cine Passeio, né? A gente não teve, né? O Agente Secreto está agora nas salas comerciais também, mas muito por conta dessa dinâmica, né, que envolve a questão de uma possível indicação. Então, agora, ao Oscar, né, temos a pré-indicação, mas de uma possível indicação, porque todos os outros filmes só foram exibidos no Cine Passeio, e, em geral, o tempo é curto, né? Claro que a gente consegue ver depois via plataformas, mas, né, de qualquer maneira, é muito pouco, né, para um país que produz um cinema tão robusto, de tanta qualidade, e qualidade e quantidade, né, de títulos, ter tão poucas possibilidades de ter acesso a essas narrativas, né? Então, acho que
É um momento importante, sim, esse, né, dessa visibilidade comercial, internacional, porque ela tende a fazer, inclusive, essa pressão na relação com o público, né? Essa pressão de mais salas, de mais horários, de mais lugares que possam exibir. Então, acho que esse é um dos pontos bastante interessantes desse momento do Agente Secreto, de ver, né, também como que vai ser essa resposta mais comercial mesmo, né, mais financeira, para além da resposta do público na lógica das críticas especializadas, na lógica da recepção, né, da fruição, dos significados que o filme vai poder trazer. Acho que ainda não consigo muito falar sobre essa parte, que é sempre, para mim, a mais instigante, porque, né, o filme estreou em circuito nacional só agora, no último final de semana. Comecei a dar uma olhada nas críticas, porque eu não quis olhar antes, né, gente? Eu não queria ler nada antes de assistir o filme. Queria de coração aberto, assim, como o Lucas falou, estava com uma expectativa muito alta, estava conversando isso com a Aline na hora do almoço, antes da gente ir ontem para o cinema, que a gente estava com medo, né, de se decepcionar, porque o hype estava alto, né, a expectativa estava lá em cima. E aí concordo contigo, Lucas, não me decepcionou em nada, muito pelo contrário, né? Toda a minha expectativa foi plenamente atendida e eu diria até que superada, assim, né? Eu acho que vai ter tanta coisa para a gente falar do Agente Secreto daqui para frente, à medida que a gente, inclusive, assista mais vezes, né, a ele, comece a ver o modo como vai circular. E aí eu comecei a ler as críticas hoje, né? Então, vi o filme ontem, hoje eu comecei a ler. E aí teve uma crítica que me deixou muito incomodada. Eu não li, né, li umas 4 ou 5 ainda por enquanto, porque hoje não deu muito tempo. Mas uma crítica na BBC me deixou muito incomodada, porque a crítica era assim, que o Agente Secreto não tem nem a sutileza, nem a sensibilidade de Ainda Estou Aqui, mas ele ganha no thriller político e na ação. E eu falei, gente, eu vi o mesmo filme? Será que eu assisti o mesmo filme que o crítico da BBC? E não era um crítico brasileiro. Talvez essa possa ser uma explicação, né? Isso foi uma das coisas que a gente discutiu ontem, mas ontem estávamos lá discutindo, né, como espectadores, naquele momento ainda muito imbuídos do filme, de que é muito legal pensar num filme na lógica de um conceito, né, do Garcia Canclini, que é o de cinema mundo, essa ideia de como que narrativas que são territorializadas, localizadas, também podem ou estão dentro de uma dinâmica de uma narrativa que pode ser global. E, pelo menos, a minha apreensão, seja como espectadora, seja, né, como pesquisadora de audiovisualidades, é de que o Agente Secreto é um filme de cinema mundo, né? Uma narrativa que vai poder, sim, circular em várias partes do mundo e vai ser apreendida de diversas formas, justamente por essa mescla, que é, né, característica do traço autoral do Kleber, né? Também de estabelecer o diálogo entre gêneros, né? Então, que eu acho que é extremamente rico. Mas ela também vai permitir, me parece, uma espectatorialidade muito nossa. Vai ser diferente. Eu, né, tenho essa sensação de ser brasileiro e ver esse filme e não ser brasileiro. Talvez de ser latino-americano do Cone Sul. Porque, discordando, então, do crítico da BBC, eu acho que o Agente Secreto é extremamente sensível e sutil, sim, porque ele não é sobre a ditadura militar, né? Eu acho que ele foi vendido assim. Eu acho que quando, né, o Vitor situou ali, né, dessa questão, né, do Oscar e pegou na carona, ele vem mais um filme sobre a ditadura. Ele é e não é, tá, gente? Aqui não queria dar muito spoiler, né? Mas assim, eu acho que é justamente aí que está a maior sutileza do Agente Secreto, porque nós entendemos todo o drama que ele carrega, todo o medo, todo o pavor, toda a tensão por causa da ditadura, das suas pistas, dos sinais que estão ali. Claro, como brasileiros, o filme se passa na década de 70, especialmente, né, 76, de 74, 77, a gente sabe plenamente de que cenário a gente está falando. Mas ele vai falando das ditaduras ou dos modos de apreensão da ditadura no Brasil e por que então a gente tem essa disputa de memória e até essa dificuldade de algumas pessoas entenderem o quanto que a dita foi dura, né? E o quanto que ela foi terrível, porque ela foi percebida de formas muito diferentes em várias partes desse país por muitos motivos. E para mim esse é um dos grandes refinamentos do Agente Secreto, essa sutileza.
Os militares não estão presentes nesse filme, tá, gente? Então, para quem não assistiu, eles estão como fantasmas, né? A minha leitura sociossemiótica aí já, né, influenciada pela Aline, é de que a ditadura é o fantasma, né, que está ali. Ela está, mas ela não está. Ela não está literalmente em nenhum momento. Ela está ali, né, mas ela não está. Ela é esse fantasma que permeia a narrativa. E daí, como cinema mundo, é claro que ele pode ser lido, sim, talvez como um thriller político, como... Eu tenho dificuldade de achar que é um filme de ação, mas, né, não vou discordar do crítico, deixa ele dizer o que ele pensou, mas não acho que o filme trate exatamente dessas questões típicas, né, de um thriller político ou psicológico, embora isso também esteja lá. E acho que eu destaquei essa crítica porque ter colocado como ponto negativo a falta de sutileza e de sensibilidade foi exatamente aquilo que mais me impactou como, né, como espectadora, a sutileza como a ditadura nos persegue ao longo daquelas mais de 2 horas e meia de duração do filme. Esse é o outro ponto que me instiga agora a saber como o público vai responder. E daí não tanto o público especializado, né? Gosto de olhar sempre as duas dimensões, mas o público que está indo às salas de cinema, ou que vai assistir depois, sobre esse caráter de uma narrativa lenta, de uma narrativa que a gente vai sendo apresentado ela aos poucos, e o atravessamento de várias narrativas. Acho maravilhoso como o insólito é tratado, né, dentro do filme, inclusive na escolha do diretor, né, do modo de conduzir a direção, no auge do insólito, né, quando você tem um embaralhamento entre se eu estou vendo o filme ou se eu estou vendo a imaginação de um personagem do filme, que acho que foi uma das sacadas narrativas extremamente interessantes, trabalhando algo, né, típico do imaginário local, popular do Recife, mas que poderia se projetar em inúmeros outros elementos da tradição popular brasileira, latino-americana, e daí isso nos dá uma outra possibilidade, enquanto sujeitos latino-americanos, de nos relacionarmos, né, com esse filme, mas estou na profunda expectativa de ver, porque a gente sabe que uma das grandes questões hoje para pensar o audiovisual é o tempo da narrativa. As pessoas têm necessidade de aceleração das narrativas, elas têm pressa. Já outros filmes longos, né, ou mais longos, ou que tenham mais de 1 hora e meia de duração, já foram criticados, o que é paradoxal, né, porque isso é a experiência cinematográfica. E porque, curiosamente, ontem, depois de ter visto o filme, eu vi um comentário sobre a novela Três Graças, né, que está em exibição, que a gente tem feito, a gente que estuda a novela tem feito vários elogios sobre o modo primoroso com que a novela está retomando a ideia de novela mesmo, né, da estrutura de telenovela, do melodrama, que é apresentar uma narrativa lenta, que é aí apresentando, né, os personagens aos poucos, desenvolver cada pedaço, cada elemento de história. E aí ontem eu entrei numa postagem e tinha mais de um comentário, alguns comentários assim, novela chata, é muito lenta, as coisas demoram muito para acontecer. E eu pensando, cara, vocês queriam que fosse igual a Vale Tudo, né? Que a leucemia acontece hoje, amanhã já se curou, depois da manhã já tem até outra coisa, né? Ali a gente está sendo apresentado aos poucos. E aí as pessoas estavam reclamando disso de uma novela, né? Cuja característica é ser uma narrativa mega longa, né? É para durar no mínimo mais de 100 capítulos, né? E aí eu fiquei pensando o que as pessoas vão sentir em relação ao Agente Secreto nessa lógica da pressa, nessa lógica da falta de paciência para o desenvolvimento da história, mas mais do que isso, na minha apreensão, de uma história que não fecha, né? E não é para fechar mesmo, eu acho que não, né? Eu acho que a grande sensibilidade, então, para mim, do Agente Secreto, além da questão da sutileza de trazer, né, a ditadura como um fantasma que persegue essa história o tempo todo, é justamente de deixar várias coisas para quem assiste. É de deixar, né? E não é assim naquela lógica de tem furo no roteiro ou não me explicou e, portanto, isso foi ruim. Ao menos não para mim, enquanto espectadora. Pelo contrário, né? De não fazer as resoluções óbvias, por exemplo, quanto ao desfecho do protagonista, não vou falar, mas, né? Não é óbvio o modo como esse desfecho é realizado. E por trabalhar de um modo em que você precisa, depois de assistir o filme, pensar sobre ele.
que é algo, né, que a gente sempre tende a pensar em termos das possibilidades estéticas do cinema enquanto expressão da arte, né, enquanto expressão dos sentimentos humanos, dele ser capaz de nos fazer pensar sobre o que eu vi, foi isso que eu vi, o que aquilo quis dizer, por que aquilo foi dessa forma, tá, mas será que isso é isso? Eu estou desde ontem pensando em várias coisas, né, e com vontade de ver de novo para ver se eu perdi alguma pista, alguma coisa nesse sentido, mas acho que serão alguns dos elementos que tendem talvez a dividir as fruições sobre o filme. Então, estou um pouco na expectativa de ver se esse tipo de avaliação vai começar a aparecer. Vou esperar mais uma semana para começar a acompanhar assim, né, repercussões mais gerais, quanto ao modo como as pessoas... E que se quem estiver aqui nos assistindo, né, que já tenha visto o filme, quiser falar um pouco sobre isso, sobre sensações, né, que o filme provocou em termos do seu tempo de duração e do ritmo narrativo, acho que seria bem legal também. Mas eu acho que desse primeira relação com um tipo de espectador, que é o crítico especializado, foi interessante ver uma crítica que me pareceu passivo-agressiva, assim, ela elogiava, mas não elogiava. Ela elogiava o deselogiar, né? Dizendo... E assim, gente, particularmente, eu acho o Agente Secreto muito melhor do que Ainda Estou Aqui. Podem me cancelar se quiserem, mas acho que ele é muito superior a Ainda Estou Aqui. Se Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, é inadmissível. Eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que o Agente Secreto não ganhe, porque ele é muito superior. Eu acho que Manas é superior a Ainda Estou Aqui, mas, né, isso seria uma outra conversa. Mas estou curiosa agora para ver sobre essas reverberações. Concordo, Val. Também acho muito superior. Ainda estou aqui, tá? Que aí já entra nossa opinião, né? Nosso julgamento, mas podemos provar isso também, né? Vamos fazer uma análise sobre isso, quem sabe. Eu só pensava hoje de manhã, Aline, quando eu li essa resenha, assim, vou ter que chamar a Aline para a gente escrever um artigo em resposta a essa resenha, a essa crítica, provando que não falta nem sensibilidade nem sutileza. Exatamente, não falta. Vamos escrever um artigo, o artigo vem, não sabemos quando, porque é isso, né? A gente acaba de assistir, a gente viu ontem e ainda tá naquela coisa da emoção, né? Muito motivado ainda pela emoção, então tem que, para conseguir ser mais racional, levar um tempinho aí. Mas algo que eu achei também interessante, que eu gostaria de comentar, que vocês também falaram da questão dessa relação com a história, né, do nosso país, tudo, essas rimas, né, que acontecem. E quando a gente fala de um cinema sintomático, às vezes esse cinema acaba parecendo até premonitório. Acho que a gente comentou isso ontem, né, depois da sessão. Porque o sintoma, ele não é assim, o sintoma, é um estado febril, né? Que acontece, até o Kleber fala sobre, cita como exemplo assim, esse estado febril, e que vai acontecendo, e essas coisas não é assim, aconteceu hoje do nada, né? Não, é todo um processo histórico, né? Para que a gente tenha os fatos em si. E aí, algumas rimas que eu gostaria de citar aqui em Agente Secreto, que é o caso Miguel, né? Ali não foi premonitório, ali certamente foi uma inspiração mesmo, né, do que aconteceu, que a gente teve, né, uma alusão ao caso Miguel, que foi um menino de 5 anos que caiu em um prédio no Recife, né, se eu não me engano foi no Recife também. E aí a gente tem a questão ali que parece algo premonitório, mas que é algo que acontece no nosso país, mas deu certo de convergir ali com o momento do lançamento do filme, que a gente tem aquele corpo ali estendido, né, no posto de gasolina e que fica ali coberto, e dias antes, né, da gente assistir o filme,
a gente tem uma cena, né, muito parecida com isso no Rio de Janeiro, onde a gente tem os corpos expostos ali no espaço urbano também do Complexo da Penha, né? Que se tornou notícia ali no jornal, e a gente teve aquela imagem que rima muito com a imagem que a gente tem e que abre o filme do Agente Secreto. Em Bacurau acontece algo assim também, quando a gente tem que o menino é baleado, né? Vocês lembram que tem uma criança que é baleada e elas estendem a camiseta num varal, né? Se eu não me engano, a camiseta é estendida no varal com a marca do tiro e com sangue. E aí a gente tem imagens da imprensa naquele momento também de crianças que são baleadas, né, nas favelas com o uniforme da escola, e essa camiseta e a camiseta dessas crianças se torna um símbolo nas manifestações dos pais que perderam seus filhos dessa forma, né? Então são coincidências que não são tão coincidências que acontecem, né? Que a gente vê na tela do cinema e imagens que a gente vê no jornal, né? Na mídia aí, de notícias reais acontecendo no nosso país. E que às vezes são alusões, inspirações, e às vezes convergem mesmo nesse tom premonitório que é sintomático do nosso tempo. Acho que é mais esse comentário que eu queria fazer agora. Acho que uma das coisas que fica bem bacana, eu alinhando um pouco o que a Val e a Eline falaram, é a questão de entender o filme e entender muito a questão da história como esse processo aberto, né? Como esse processo que deixa sombras, que deixa pontos cegos no caminho e que você consegue e que você estetiza ele de alguma maneira, né? O filme ele estetiza esse passado imbuído de tecnicidade, de visões, de jogos, de correlações, e ao mesmo tempo que cria esses buracos, né? Não furos no roteiro, mas esses buracos de existência, porque é um vazio informacional, é um vazio de conteúdo, assim como existe na memória de qualquer país que passou por algum tipo de repressão, de qualquer período de repressão, de qualquer período de queima de arquivos, como, por exemplo, né, da transição que tivemos de governo agora, da galera queimando computadores e destruindo papéis nos prédios públicos. Um caso, né, para ilustrar um exemplo recente aqui no nosso país. Então, acho que o filme ele brinca muito com essa questão de estetizar e criar esse passado que ele é contado por como o Lucas falou, uma questão empresarial que dita todo um andamento e todos os medos de uma coisa, e como esse medo empresarial também ainda atua no presente, né, no presente do filme, como ele é abordado, como também existe essa intervenção de interesse burguês, né, em controlar a narrativa oficial da história. Mas também uma outra coisa interessante é como o presente ele é extremamente documental a abordagem de câmera, né, no filme. O quanto que esse presente, ele é, se a gente for colocar, né, em termos assim, comparado com toda a dinâmica que acontece o período ali do filme, da narrativa, né, do agente secreto, que é os anos 70, o presente ele é chato. O presente ele é o momento em que você tem esse emaranhado de documentos, esse emaranhado de informações, de buracos, de lacunas, e que você tem que preencher ele de alguma maneira. Você coloca uma visão, você imbui uma narrativa própria, uma interpretação própria, e essa interpretação ela não é puramente realista, ela é extremamente estética, ela é extremamente sensível, então existe uma forma muito legal de como que o Kleber Mendonça Filho ele faz um filme que é extremamente divertido, extremamente denso, extremamente referencial, extremamente se aproveitando de um trabalho de pesquisa muito interessante sobre como a gente falou, da questão dos retratos fantasmas, de como ele usa a questão do cinema de rua a questão histórica do cinema em Recife, de como que se foi o consumo de cinema em Recife, né? Não é nem o cinema feito em Recife, é como se consumia, como que as pessoas eram os públicos, era a questão de recepção, a questão de expectação desses filmes, né? Então, de como que existia todos esses processos dentro de uma lógica muito própria, e como também existe até interferência muito grande do cinema americano, de como os filmes grandes blockbusters eram utilizados na época, como que eram o fenômeno também de consumo desses filmes por parte do público. Então esse preenchimento do passado extremamente estético, extremamente movido
que se o fio condutor não é necessariamente a ditadura, talvez o fio condutor histórico do filme são os acontecimentos cinematográficos, né? É o lançamento de Tubarão, é o lançamento de outros filmes como Exorcista, os efeitos desse filme na sociedade de alguma maneira, e como que eles também marcam, de certa maneira, imaginários e acontecimentos daquele presente passado, né, por assim dizer. Então é uma característica muito interessante essa estetização e essa extrapolação do passado a partir de um próprio imaginário construído disso, assim, de como que a gente pode brincar na ficção a partir de como que as pessoas se portam a partir de acontecimentos reais ou de exemplos de obras de arte reais, né, que uma coisa muito chata da ficção, principalmente muitas vezes a ficção no caso do cinema estadunidense, por exemplo, é tratar esse passar no passado, mas como se fosse um outro passado que não tem nenhuma relação com acontecimentos daquele tempo. Então, às vezes, esse filme é um exemplo totalmente contrário disso. Eu achei engraçado isso que você falou sobre o olhar estrangeiro sobre o filme, né? Eu estava vendo uma entrevista hoje que o Kleber Mendonça deu para o canal Os Nordestinos pelo Mundo, para o Léo Paiva. E ele estava comentando sobre essa relação dele com o cinema, assim, de querer ver os filmes, de ver os filmes asiáticos e os filmes internacionais e sentir que ele não tinha acesso completo à experiência de leitura daquela obra. Porque muita coisa passa desapercebida para quem não vive naquele contexto. Eu fiquei pensando sobre essa questão da ditadura, assim, né, que até tem uma cena no final em que a pesquisadora que acompanha o caso, que ouve as fitas do Marcelo, dos personagens, ela vai até a clínica para tirar sangue e ela pede para o filho, né, do Marcelo, ela pergunta se ela pode ver o sangue dela. Eu acho que essa cena é muito uma metáfora, assim, sobre como que... Eu acho que o agente secreto, ele, na verdade, expõe um ponto cego, né, o Vitor falou do ponto cego, que é como que a gente olha para a nossa memória também, né, como que a gente olha para o nosso sangue. Eu ousaria dizer até que o Agente Secreto é um filme que olha a ditadura até mais de perto do que eu ainda estou aqui, assim. Porque eles põem um ponto certo. Enquanto, assim, para fazer uma brincadeira com o título, a gente geralmente olha para o agente da ditadura e o Agente Secreto mostra a parte mais secreta da história, assim. Sim, o Tem outra cena também que isso para mim fica muito claro nesse jogo, que ele coloca dois planos em que uma cena que tem os mandantes do Girotti estão no mesmo carro que as pessoas que trabalham lá no centro de documentação civil. E aí ele coloca um plano em que ele bota Volkswagen, que é a marca do carro. E logo em seguida ele coloca Instituto de Identificação Civil. Eu acho que essa foi para mim o que mais ficou assim do filme. Essa cena ficou muito marcada para mim, porque é como se é uma forma dele expressar como que ali um veículo do poder do Estado, né, um veículo, um dispositivo governamental, estatal, como que ele também é controlado pela iniciativa privada, assim, né? Essa coisa da ditadura que você falou, né, e daí eu acho que dialoga com o que a Val falou, que a gente tenha nenhum fantasma, né, da ditadura. Porque, de fato, né, ali no Ainda Estou Aqui, a gente tem um caso específico, né, e que de fato foi, né, o Rubens Paiva foi morto, né, pela ditadura, tudo. Tem a questão ali da Eunice também, né, sendo levada ali, né, para o cativeiro, tudo, né? E a gente tem no Agente Secreto isso no dia a dia, no cotidiano, que foi o que a maioria das pessoas, né, viveu. Então, por isso, para a maioria da população, a ditadura foi um fantasma, né? Eles não tiveram contato com os militares, né? Não foram presos, então se sabia que existia,
né, e de uma maneira também velada, porque não se podia falar muito sobre isso, a não ser quem era militante, mesmo quem atuava contra, mas a maioria estava vivendo o seu cotidiano, a sua vida, trabalhando, né, vivendo, as pessoas sumiam, desapareciam, ninguém comentava, não se falava nada sobre isso, e era um fantasma mesmo, e um fantasma que perdura também, né? Então, um fantasma que ainda existe. Então, se a gente olhar para o nosso presente, esse fantasma está ainda presente, né, no nosso cotidiano, porque o regime militar acabou, mas os mecanismos da ditadura continuam aí, né, sobreviveram a isso. Então, eu acho que essa ideia de fantasma e que o filme traz, né, eu acho que revela muito também do que foi, como o Lucas falou, né? Mostra mais, fala, não lembro como o Lucas falou, mas ele falou muito bem, né? Que tem mais da ditadura, né? No cotidiano, de como foi ali nesse coletivo, do que no Ainda Estou Aqui. E de uma institucionalização, né, da violência do Estado, né, que aquele cenário propiciava, né, porque a gente a gente comentou isso também ontem, né, que a gente tem uma razoável contagem dos mortos da ditadura nessa lógica do preso político, do desaparecido político, mas aquele contexto ele foi favorável à morte de muitas pessoas sob esse fantasma, sob esse pano de fundo, como ali, né, na cena em que o delegado e as sutilezas, e por isso que eu discordo da ideia de falta de sutileza, né? O delegado ele é um ex-coronel, né, do Exército que vira delegado, e quando ele pega o jornal, né, e tem lá uma reportagem sobre um rapaz, um estudante da universidade desaparecido, e ele com os outros policiais comenta, como é que a gente ia saber que era um bom guri, né? Não é o guri que fala, que era um bom menino, que era um bom rapaz, né? E fora, né, os passeios, enfim, que eles faziam, a cena, né, da banalidade da morte, que é como o filme começa, né, com um posto de gasolina e um cadáver, né? Assim que a polícia chega, não viemos aqui por isso. Né? E o processo de corrupção institucional, quer dizer, todo esse, como o Vitor também tinha comentado, né, esse trânsito entre uma memória do presente, na verdade, né, ambientada no passado, mas uma memória do presente, né, que também é algo, né, que permeia a obra do Kleber Mendonça, né, como a referência ao menino, né, que morreu no Recife, caindo do prédio, trazido para dentro da narrativa de uma outra perspectiva, talvez, como o Vitor comentou, né, um pouco forçada em termos de credibilidade de como seria, né, aquele cenário, né, assim, não sobre esse caso específico, mas essa ideia de quando há esses atravessamentos, talvez aquilo não se refira àquele período e nem aconteceria naquele período, mas ele é bem costurado, né, para fazer essa adjunção entre a memória do passado, mas a memória do presente também, que acho que também é um dos recursos narrativos assim super super interessantes e que reafirmam, né, uma marca autoral, né, uma coisa que a gente consegue ir percebendo, além de outras questões estéticas, claro. E como a perna cabeluda aparece nesse sentido que você falou, Val, das mortes que não foram de presos políticos, né? Essas mortes que foram, de certa forma, banalizadas, né? Essa violência, e que não se justificava, né? Então, tipo, uma lenda, né? Seria algo que dialoga com isso, né? Que acaba se banalizando, se tornando, essas mortes se tornam uma lenda mesmo, né? Urbana. Achei bem interessante. Sim, né? Essa é uma das partes mais. Por isso, o filme ele é bem instigante por isso também, né? Esse atravessamento entre gêneros também. E é isso, né? Essas mortes não têm explicação, então vamos explicá-las pelo sobrenatural, né? Pelo insólito, por aquilo que não tem explicação. Outro momento que, para mim, né, sempre faz essa referencialidade entre presente e passado é porque é no período de carnaval, né? Um período
em que também, em termos de memória, a gente associa a violência, a mortes e tudo mais, né? A gente tem isso no nosso imaginário popular também, né? De que o carnaval é uma época de perigo, é uma época de alegria, de festividade, mas é uma época de perigo. E a gente nunca para pensar como que se constitui essa ideia, ou por que se constitui essa ideia, né? Então, o carnaval também ali é um pano de fundo, na verdade, para poder praticar esse processo. E quando, né, o delegado diz, nós vamos chegar a 100, né? O jornal estava noticiando a quantidade de mortes, era 94, eu acho, mas nós vamos bater, nós vamos chegar a 100. Não muito diferente de figuras públicas que nós temos hoje, por exemplo, na área da comunicação, que adotam a expressão CPF cancelado, que celebram, né, quando a polícia cancela mais um CPF, com 85% da população, né, que foi ouvida logo após a chacina agora no Rio de Janeiro, dizendo que concorda com essa ação policial, né? Então, as nossas mazelas estão ali. Se as pessoas vão querer olhar para esse espelho e se verem lá, é a riqueza, o fascínio do cinema, e talvez elas só ignorem. E isso que eu digo também das sutilezas de um cinema-mundo, mas que ao mesmo tempo é muito nosso, né? Muito brasileiro, né? Que é, então, essa possibilidade de que a gente vai reconhecer isso, que talvez seja lido de uma outra forma, num outro contexto cultural, né? Eu lembro que quando começou a sair as primeiras divulgações, né, da questão da operação da polícia, né, do massacre no Rio de Janeiro, os primeiros números que saíram, se não me engano, foi 30 e poucos mortos. Daí eu lembro que todo mundo estava falando, vai passar de 100, vai passar de 100. Daí quando o delegado fala aquilo, eu só pude lembrar dessa mesma movimentação no dia mesmo que aconteceu. As pessoas falando, vixe, vai passar de 100, vai passar de 100 mortos. Então é uma trágica, uma muito infeliz rima, né, com do filme com o presente, assim, um presente muito, muito próprio, assim, muita coincidência da questão do filme lançado nesse período. E uma coisa que a gente também estava comentando após, né, assistir o filme, de uma questão também, até trazendo para a questão da análise de realidade brasileira, de como, apesar da gente ter tido o governo que tivemos, né, com o governo Bolsonaro, atualmente a gente vive talvez um período de maior perigo na questão de repressão a qualquer figura de oposição, né, a governos, a personalidades ou a ideologia de extrema-direita, as políticas de extrema-direita e, de uma maneira geral, quando a gente pensa na questão de, ok, do governo federal tem uma coisa, mas temos todo um Senado, Câmara, toda uma questão política, a questão que a gente vê no Rio de Janeiro, né, com a questão da polícia militar, da violência policial, e a questão de Tarcísio, por exemplo, no São Paulo. Então a gente tem questões estaduais que estão explodindo e que levam para nível nacional quando a gente pensa nesses como, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo como termômetros, né, também de temperatura sobre a questão política brasileira ainda de uma forma muito forte, né? Então é uma coisa interessante. E outro aspecto também muito interessante do filme que a gente abordou ontem é a questão de que ele se passa em Recife, ele faz questão de também mostrar muito um Brasil grande, de alguma maneira, né? É uma coisa que eu até comentei quando a gente estava conversando aqui, as próprias cenas na estrada, que não são muitas, são poucas, já me deram uma sensação, assim, de estar percorrendo grandes distâncias. Lembro de como que você está na Europa, em algumas horas você atravessa 5 países, você atravessa várias horas aqui no Brasil, ainda estou dentro do Paraná, ainda estou dentro do mesmo estado, você nunca consegue atravessar o Brasil. Mas e também a questão de uma maneira colocar brasileiros de vários lugares, né? E mostrando essa dimensão de temos as pessoas de Pernambuco, temos os cariocas, temos mineiros, temos paulistanos, temos gaúchos, então tipo nós temos também uma miscelânea mostrando que o Brasil também foi dessa maneira, né? Nós não temos, historicamente, nós somos um país em que as pessoas se mudam muito de estado, as pessoas estão sempre em movimento. Quando a gente pensa na questão de áreas como trabalho, serviço público, que as pessoas vão trabalhando ao redor do Brasil. Você trabalha com colegas de vários lugares, não tem esse preciosismo, né, dessa questão regional tão grande, porque historicamente é assim que o Brasil funciona há muitas décadas. Então, também é uma coisa legal de você ver uma coisa que comentaram ontem nas conversas, né? Como isso também se faz presente pelos sotaques, pelos jeitos de falar português, pelo jeito de você falar de falar português no Brasil e fora do Brasil também, de alguma maneira, com personagens de outros países lusófonos. Então é uma coisa muito bacana de se experienciar.
esse cinema mundo, esse cinema nacional e essas também diversas referências e alocações e enriquecimentos regionais que o Kleber vai fazer, obviamente, porque ele sempre teve tem essa questão de querer colocar essas grandes obras dele se passando também em Recife, em Pernambuco, para ser uma memória, também uma homenagem a ele ao próprio lugar de onde ele é, né? Então é uma coisa legal, mas ele faz questão de ter essa inclusão, de mostrar que isso é uma questão não de Pernambuco, não de Recife, mas é uma questão Brasil, isso é uma questão mundo, como vocês estavam falando também. Bom, a gente tem um comentário aqui da Bárbara a propósito do sintoma, como vocês percebem a insistência do Kleber na questão do cinema de rua que deixa de existir. Ele explorou muito tal questão no Retratos Fantasmas e ela volta no Agente Secreto. Eu não acho que seja uma insistência, né, ainda. Eu acho que são 2 filmes, né, de gêneros diferentes, né, e com a produção do defeito de sentido também diferente nos 2 filmes, né, acho que não, apesar de dialogar ali, eu acho que tem uma produção, um efeito de sentido diferente nos 2 filmes. Bom, eu acho que o cinema de rua existe um propósito, né, de estarem sendo fechados, né, que nós sabemos aqui, né, a questão mercadológica, a questão, né, de levar o cinema para o shopping, e o cinema tem essa questão coletiva, né, coletiva e de resistência. Então, até quando esses filmes se tornam símbolos, né, muitas pessoas faziam questão de assistir Bacurau no cinema por causa de toda a perseguição que o Kleber, né, vinha sofrendo aí durante os últimos anos, né, de governo Temer, governo Bolsonaro. Marighella teve esse mesmo efeito, né, das pessoas que queriam ir ao cinema, assistir na sala escura de forma coletiva, por causa também, né, que teve adiamento de estreia, né, teve todo um problema ali, porque estava sofrendo uma certa perseguição também. Então, se torna um ato de resistência. Então, quando terminava o filme, as pessoas aplaudiam, gritavam fora Bolsonaro, né, se torna isso. E eu acho que ali no Agente Secreto, eu acho que tem uma importância narrativa dentro ali, né, dessa questão de resistência, de coletividade, né, da união do povo dentro da sala de cinema e de um cinema de rua, porque também tem essa apropriação do espaço, né, essa questão justamente de superar uma paisagem anestésica, né, constituindo um espaço estésico, aí por meio do cinema, dessa ocupação do espaço público. Assim, rapidamente, né, de ontem para hoje, e recebendo essa pergunta agora, é o que eu posso comentar sobre isso. Eu acho que tem uma coisa que eu teria que elaborar um pouco mais, assim, também para mim o filme ainda está muito recente, mas eu sinto que no início tem ele coloca um tensionamento entre a grande mídia, né, a televisão, e o cinema, porque o posto da sequência de abertura se chama Posto São Luís, que é o mesmo nome do cinema, assim, e aí aquela cena tem um elemento em que muita gente não quer olhar para alguma coisa. O elefante branco na sala, tem um corpo ali, as pessoas passam, elas não querem parar ali porque elas não querem olhar para aquilo. E o que antecede isso são as imagens, muitas da televisão, chacrinha, programas de TV, filmes até, né? Então eu percebo que... E aí depois a gente tem o cinema como o ambiente em que a coisa toda acontece, e no final, quando uma pessoa busca ver uma coisa que já está como um fantasma, é o mesmo espaço que hoje, que naquele momento era uma clínica e já foi um cinema, assim. Então eu acho que ele coloca, tem essas sutilezas, né, que também aparecem, assim, que quando você vai olhando e você vê que tem ali alguma forma também de dizer alguma coisa sobre a forma como que ele pensa que o cinema espelha, né, nossa história, nossa... Enfim.
Sim, e lembrando que o Marighella, né, levou um tiro, né, dentro de uma sala de cinema, né? Então, também tem essa questão ali, né, que os matadores, né, ali se comunicam também ali dentro desse cinema de rua, e que daí já tem a facilidade, né, de você pegar a informação e eles já sair para a rua, por ser um cinema de rua, e essa questão do Marighella também, né, que ele entrou numa sala de cinema e ali ele foi baleado, né, durante uma... Assim, né, o cinema, assim, o espaço físico do cinema é um personagem, né, do agente secreto, extremamente importante. Eu acho, Bárbara, que para falar em insistência, ele teria que aparecer em todos os filmes. Aí eu acho que seria uma insistência, porque eu acho que o modo como ele aparece aqui no Agente Secreto é diferente, porque ele é realmente personagem da história. Para mim, né, ele é o personagem fantasma da própria ditadura, porque vejam, a gente vê várias vezes a fachada e vai vendo quais são os filmes que estão em cartaz. Não tem um filme nacional em cartaz. Então, isso é né, uma presença fantasmagórica da ditadura. Né? Então, a gente estava vendo lá King Kong, A Profecia, e essa é outra sacada. É óbvio que tem o elemento que o Vitor falou, das homenagens do próprio Kleber àquele contexto, àquele cenário, a essas referencialidades, a essas próprias narrativas, mas vejam, né, são especialmente A Profecia, né, que é o filme que está sendo exibido e que a gente sempre ouve os gritos, e esses gritos estão nas fitas que estão sendo ouvidas no presente sobre aquele passado, e são gritos de pavor, é um filme de terror. Né? Então, é um filme de terror. Então, para mim, isso é a metáfora do terror que estava sendo vivido naquele momento, que não é aleatório passar um filme de terror num momento de terror, mas que, ao mesmo tempo, é ali a presença desse fantasma, que é a ditadura pela própria ausência do filme brasileiro nas salas de um cinema de rua, né? Porque era o que eu estava dizendo da lógica nossa atual, o cinema comercial, que é o cinema dos shoppings, ele praticamente ignora o cinema nacional, e onde a gente vai encontrar o cinema nacional muito frequentemente. Então, pode ser que seja também uma metalinguagem, uma crítica nesse sentido, né, da importância que o cinema de rua tem, mas eu acho que ele não é tratado dessa forma no presente da narrativa, quando ali há a coincidência de que se transformou no hospital em que o filho, né, do Marcelo, que não é Marcelo, enfim, trabalha, né, porque ele também tinha aquela relação com o cinema. Eu gosto de pensar que eu gosto de pensar que a sala de cinema é um personagem também que ilustra esse fantasma que permeia o filme o tempo todo, né? E a gente pode pensar no cinema como espaço de cura, assim como o hospital, né? Tanto é que o filho dele tinha muito pesadelo com tubarão, e os pesadelos pararam quando ele finalmente assistiu o Tubarão, né? Uhum. É a questão que você pode até vincular com a questão do que é esse espírito dessa história que você não consegue encarar, que você não consegue descobrir, que você não consegue... Você só tem medo daquilo que você não consegue ver, aquilo que você fica escondido. Então, você queria até uma rima de que existe só esse medo, essa coisa, esse pavor na sociedade brasileira, que a gente sempre vai ter medo de uma questão de uma ditadura, né? Nós, pelo menos, nós temos sempre o medo de uma ditadura de extrema-direita de novo, e a gente só consegue deixar de ter esse medo se a gente tiver as condições de poder olhar para essa história de uma maneira que a gente não precisa ter medo, de uma maneira que a gente possa encarar ela com um mínimo de pontos cegos, com um mínimo de desinformação, com um mínimo de vazios deixados, né, pelo tempo, e vazios deixados, lembrando, né, de propósito, não são meras, são as queimas de arquivos da história. E para não falar que não tem menção a nenhum filme nacional, tem Trapalhões no Planalto dos Macacos, mencionado uma hora atrás do filme. Essa pérola do cinema nacional está mencionada ali, que justamente reforça, acho que justamente o ponto da Val, né? O filme do cinema nacional que é mostrado é o cinema mais... né, mas ao mesmo tempo politicamente despolitizado e apolítico possível, assim. Então é muito também da maneira como a própria questão da ditadura brasileira foi, né, a questão da imprensa e da questão da produção cultural brasileira não necessariamente ser como a censura operacionalizou de uma maneira muito diferente a cultura brasileira, nessa questão meio chapa branca, essa coisa um pouco meio asséptica de certa maneira, né? Então é interessante também pensar que esse foi o único filme nacional
mencionado ali de maneira clara, né? E uma coisa, e outro efeito legal, só para encerrar tudo isso, eu fui escutar, né? Eu fiquei com a música do conjunto Concerto Viola na cabeça por conta que ela toca, né, no momento do filme, a música Tema de Amor número 3, e eu fui procurar ela no YouTube, né, para escutar, porque o álbum inteiro não tem no Spotify, não tem quase streaming, só tem no YouTube, e eu encontrei um vídeo de 9 anos atrás que tinha postado, né, o álbum inteiro, e eu vendo lá um monte de comentário, quem veio aqui por causa de Agente Secreto, quem veio aqui por causa de Agente Secreto, então isso também é uma coisa bacana de ver como, assim, né, assim como ainda estou aqui, teve toda a questão, né, do Erasmo Carlos, de você reviver uma música dele que se tornou um símbolo, né, de volta nesse ano, também, de certa maneira, isso acontece com Agente Secreto, com o conjunto Concerto Viola, é uma coisa bacana de ver como as pessoas foram no mesmo vídeo que eu fui ver para escutar, e o cara que postou o vídeo há muitos anos atrás estava comentando muito feliz, assim, da galera estar engajando, então é bacana também ver esse efeito cultural, né, de como que o filme ele revive muitas coisas para além de si mesmo, ele revive até outros aspectos culturais, outras artes, outros artistas, outros momentos da nossa memória que também são perdidos. Então isso é uma coisa bonita de se pensar. Dois comentários do Arthur. Ó, o Arthur tá deixando o protesto dele, dizendo que acha Ainda Estou Aqui melhor que o Agente Secreto. A gente pode fazer, né, no ano que vem, depois que passar isso tudo, ganhar o Oscar, oremos, né? Se não ganhar também não tem problema. Vai ser roubado, mas, né, não tem problema. E aí a gente pode voltar, né, a discutir os filmes, o que eu acho que é uma temática legal para a gente voltar a discutir mais para frente, é a memória mesmo da ditadura, né, na audiovisualidade contemporânea, e que recursos, que estratégias, mas tudo bem, Arthur, como a Aline falou, é só a nossa opinião, muito imbuída ainda dos afetos de ter visto o filme ontem, embora eu acho que eu não mudarei de opinião, porque a primeira é a que fica, né, na experiência fílmica. Mas o Arthur fez um comentário legal também sobre que acho que isso é um ponto que realmente chama muita atenção. Em alguns momentos, Arthur, inclusive durante o filme, depois que a gente estava conversando, diz assim, nossa, como é que eles vão legendar algumas coisas? Porque tem algumas coisas que são muito nossas, mas muito nossas, que vai ser muito difícil de traduzir numa legenda para fazer sentido, né? Para públicos de outros lugares, né? Mas o Arthur fala, então, nessa repercussão internacional interessante, porque é um filme que, né, está imbuído do contexto nacional, local, Pernambuco, Recife, né? Então, mesmo assim, ele consegue ser um cinema mundo, né? Que acho que é uma riqueza, assim, dessa narrativa, né? Aí também tem um ponto de provocação, que é um negócio que acho que a Aline que comentava, da mídia rotular o Kleber Mendonça como fazendo filme regional, cinema regional, né? A gente provocou um pouco essa discussão ontem. Por que filme nacional é de Rio e de São Paulo? Eles também são regionais. Eles são sobre o Rio de Janeiro e sobre São Paulo. E a gente toma eles como filmes nacionais, embora muitas vezes não digam nada para nós de outras partes que não seja, não é nem o Sudeste, né? É Rio e São Paulo, né? E aí, por que o cinema do Kleber Mendonça não é tratado como nacional? Para mim, ele é nacional. Ele é ambientado no Recife, em Pernambuco, especificamente no Recife, com vários elementos de cultura popular local, mas é um filme nacional. É como a gente pensar, talvez, o cinema de western americano naquele seu primeiro momento, né, antes do western spaghetti, mas pensar esse cinema também como não... Ele, ao mesmo tempo que é o cinema sobre a reconstrução do novo ocidente, de um novo ocidente que veio e que está por vir, e ao mesmo tempo ele é sobre a história americana, e ao mesmo tempo ele é extremamente localizado, né, em alguns estados, em um filete de terra muito precioso e muito vazio nos Estados Unidos, né, que foi cada vez mais esvaziado dos seus povos locais, das suas culturas locais, dos povos originários, e ao mesmo tempo foi explorado como um centro de riqueza. Então o cinema de western também acaba tendo como um paralelo, né, pra gente falar isso, até por causa que, por exemplo, o western também é muito presente, é uma grande referência em Bacurau, por exemplo, né, que ele faz um western verdejante num Nordeste que normalmente é retratado como uma região seca, árida, sem vida, e ele faz questão de colocar
um western, ficção científica numa Pernambuco interiorana super verdejante e super contraditória, né? Então é muito... Acho que também a gente consegue perceber como essas autocnicidades e particularidades vão voltando para essa universalidade, para essas experiências também universais, nacionais, mundiais, de alguma maneira, ou sobre dinâmicas de poder e de micropoder, né, que vão desde da superestrutura, da infraestrutura, até as suas microdinâmicas de poder, suas micropolíticas de poder, né, então a gente pode ver isso também de pontos de vista tanto do estruturalismo quanto de um pós-estruturalismo, e o que torna essa leitura bem ampla sobre essa capacidade maravilhosa do cinema de dizer respeito ou a sobre nada, ou a um, e a sobre todos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que talvez é uma das coisas que torna o cinema a última das grandes artes, e que ao mesmo tempo ela teve uma duração tão curta de questão de como ele é elaborado na história humana, né? De que ao mesmo tempo ele se satura muito rápido, ele tem que se reinventar de maneiras muito próprias com essa modernidade, assim, essa modernidade só pós-modernidade. E como ele se apropria, né, do gênero. Então, ele não se submete às regras do gênero, ao contrário, né? Ele utiliza o gênero, mas sempre mantendo ali dentro ali da expressividade artística dele, das marcas autorais dele. Então, até a Val comentou em algum momento aqui da live, eu não sei se seria um thriller, né, e tal, porque não tem, de fato, não segue, né, ali a cartilha do gênero. Justamente por isso, né, porque ele utiliza do gênero para subverter dentro ali das suas marcas autorais, né, então, funcionando ali como uma terceira, né, surge uma terceira coisa ali, então, dentro disso. Né, que isso eu acho fantástico que ele consegue fazer. Ele não se torna o gênero, mas ele utiliza do gênero, né, para dentro ali da produção dele, do estilo dele. O Vitor abriu o microfone. Não, é só para falar que eu acho que também isso é uma das maiores riquezas de como o cinema brasileiro historicamente se desenvolve, que a gente é marcado por algumas certas ondas, por assim dizer, ou certas tendências, mas o conceito de gênero cinematográfico nunca foi uma coisa tão própria do Brasil, por uma maneira própria de como a gente, né, como o brasileiro enxergou o cinema e suas potencialidades, e também uma questão também da própria indústria, né, como que a gente se desenvolveu como indústria, como a gente desenvolveu a questão de públicos, como que o mercado brasileiro enxergou essas questões todas, e acaba que a gente sempre teve muito mais uma dependência, talvez, não de gêneros, mas de temas para vender um filme, e não necessariamente esse filme ser sobre aquele tema que ele é vendido. Como a gente estava falando sobre o próprio Agente Secreto, né? Que é vendido de uma maneira, que tem toda uma questão sobre uma coisa, mas ele se mostra uma coisa muito maior e muito mais interessante do que poderia ser, assim. Então, eu acho que isso é uma marca de como que esse cinema não hollywoodiano brasileiro, assim, que não tenta ir para esse lado, se comporta. Eu acho isso uma coisa rica, né? Isso produz processos de subrassunção muito maiores, assim, coisas muito maiores do que necessariamente todas essas caixas, que são muito mais tendências mercadológicas, são muito mais voltadas para necessidades mercadológicas do que necessariamente pela própria poética, pela própria potencialidade do cinema enquanto arte, né? Então, fico feliz que ainda conseguimos fugir disso, que ainda tem diretores que fazem isso, e que isso nunca foi embora, que isso nunca se perdeu, e que isso, de alguma maneira, a gente conseguiu talvez ter encontrado mais perto disso em algumas coisas que a gente pode considerar como epopeias brasileiras, como Cidade de Deus, né, que talvez seja a grande epopeia de uma história brasileira, assim, do cinema, né, o maior filme brasileiro, talvez, numa questão de grandiosidade da sua proposta e de tudo que ele quer fazer em um pouco tempo, mas que a gente nunca precisou se apegar a isso, e talvez morem nessas coisas, né, esse jeito brasileiro tão bonito, tão único, tão não definidor, não definido em si mesmo, que torna tão bacana falar e a gente estar aqui, comentar, ir assistir e consumir ele, né? A gente sempre se surpreende, a gente sempre estamos constantemente nos reapaixonando pelo cinema brasileiro. Eu acho isso uma coisa muito bacana. Sim, e essa questão do gênero, né, da subversão do gênero dentro de uma marca autoral,
Acho que a gente, só para mencionar, né, a gente fala aqui do Kleber, mas a gente pode pensar no melodrama tropical, né, do Karim Ainuz em A Vida Invisível, que ele, né, traz essa definição, né, no filme ali, que ele se apropria de características do melodrama, mas dentro ali da lógica autoral dele. Aí a gente vai ter Divino Amor, né, do Gabriel Mascaro, com aquela distopia também. Eu acho que os filmes do Adirley Queiroz também conseguem trazer isso. Acho que a gente tem. Eu acho que a gente pode dizer também que isso é algo sintomático aí, porque a gente tem uma leva de cineastas que fazem isso de uma maneira assim formidável, na minha opinião. E é o jeito brasileiro de fazer e também de consumir, né? A gente consumir muito da gente, e a gente também está consumindo sempre o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente buscar essas referências, esses padrões, que muitas vezes no cinema, quando a gente busca, né, por exemplo, cinema norte-americano, ele tende a ser muito fechado, as pessoas consumir, o público norte-americano não consumir coisas de fora, isso mover para certos cineastas, para certas escolas, para certos movimentos de indústria também, que não sejam tão interessados em olhar para as coisas de fora, né? Obviamente, grandes cineastas estadunidenses também olham, eles adoram o cinema ao redor do mundo, eles consomem, eles aderem a certos aspectos. Mas a gente vê como a questão dessa necessidade de público acaba reduzindo muito as possibilidades de intervenção, né? De como construir a partir disso. Você fica muito mais necessitado de criar esse produto já com público definido do que necessariamente poder jogar uma obra que o público encontre ela, ou que ela encontre seu público, ou que produzam novos sentidos, ou que encontre pessoas inesperadas num primeiro momento, né? Então, talvez seja isso uma coisa curiosa, e isso foi uma coisa que, inclusive, foi talvez o grande acerto também, ainda estou aqui, foi, no caso, ter encontrado uma maneira de vender para um público muito amplo, né? Ter encontrado uma maneira de conseguir vender para um público muito amplo no Brasil e conseguir fazer se entender como um filme relevante politicamente para a crítica internacional, para a academia estadunidense, e é uma coisa muito difícil. Foi uma coisa que o cinema argentino, né, alguns anos atrás, conseguiu atingir quando também ganhou, né, o Oscar de melhor filme internacional com um filme sobre a ditadura argentina. Então, dá para ver que existem esses certos momentos que envolve tanto a maneira de se fazer cinema, a maneira histórica de se consumir cinema num país, o mercado nacional, e como que se dialoga com os mercados internacionais, com o circuito artístico internacional. Então, são relações muito densas, muito complexas, e que a gente vive um momento muito feliz de que a gente talvez esteja conseguindo exportar alguns filmes que não necessariamente iriam tanto para fora, que seriam tão vistos lá fora. Ainda estou aqui, é um filme que é muito mais, um modelo muito mais fácil de se consumir e de se fazer entender no exterior, mas agora com isso a gente consegue ter, outros filmes já estavam fazendo isso antes, mas agora a gente tem talvez mais força para mandar filmes que mesclam gêneros, que tem o cinema de autor, que tem marcas próprias, regionais, nacionais, mundiais, referências em diversas camadas de sentidos estéticos e de efeitos, que a gente possa talvez exportar isso com muito mais potência, com muito mais força, e que tenha uma abertura, né, maior para isso. Então, torcemos para que seja esse movimento que o mercado brasileiro consiga atingir. Eu acho que antes de finalizar, a Val comentou sobre Manas, né, no início, e comentar, né, porque Manas foi quem ficou ali, né, os dois concorrentes para ser o indicado para concorrer ao Oscar, né, do nosso país, ficou entre Manas e o Agente Secreto. Eu assisti Manas no ano passado, no Festival do Rio, e eu achava assim difícil ter um filme melhor que Manas. Então, quando ficou entre o Agente Secreto e Manas, eu pensei assim: será que o Agente Secreto vai superar Manas? Porque Manas é muito bom. Tipo, Manas era um filme que tinha minha torcida. E eu acho assim que não consigo dizer assim que um superou o outro, e são dois filmes muito bons, e de fato ali quem teve que votar ali, escolher esses filmes, ficou numa situação bem difícil. Não queria ter que escolher entre um dos dois. E eu acho então que é isso, né? Estamos
já passamos de 1h30, né? Que é tem sido o nosso tempo padrão aqui, 1h30. E então agradecer quem esteve aqui com a gente, pedir, né, que assine a lista de presença. Eu coloquei aqui nos comentários durante a nossa live, mas está também na descrição do vídeo, né? Então, por favor, assinem para a gente também ter um controle das presenças, né? Para quem tiver interesse também de certificação. Agradecer, e quem ainda não assistiu Agente Secreto, assista. Nós fomos até contidos, né? Porque eu acho que a gente tomou cuidado para não ser tão emocionado. Então, em outra oportunidade, como a Val falou, né? A gente pode pensar aí para falar sobre os filmes sobre ditadura, né? Que estão sendo lançados atualmente. A gente pensa aí de alguma forma para retomar o Agente Secreto também, que eu acredito, vamos ter ainda muito o que falar sobre esse filme. Valeu, gente querida. Vão ao cinema, né? Até para a gente também ter essa dinâmica das bilheterias, que são importantes, né? Elas têm sim, né? Um peso. A gente sabe que cinema comercial é caro e tudo mais, né? Tem uma série de fatores, mas é extremamente importante também, né? Porque a experiência fílmica da sala de cinema é algo que eu acho que a gente está perdendo, assim, né? É um dos sintomas aí também do contexto contemporâneo, que claro que isso foi acelerado pela pandemia, as pessoas querendo ficar nas suas casas, as pessoas estão com alguns comportamentos esquisitos também dentro das salas, né, que comprometem um pouco da experiência fílmica ali naquele ambiente, mas vale muito a pena, gente, vale muito a pena, então vão prestigiar nosso cinema nacional e porque vocês não vão perder o valor do ingresso. Tudo bem, podem talvez não gostar tanto quanto a gente gostou, que isso é do processo, né, podem ter, mas certamente não vão sentir como eu senti quando vi o remake do Corvo, que eu joguei 2 horas da minha vida fora, podem ter certeza que isso não vai acontecer. E são quase 3 horas de filme, e assim, passam voando. Eu pensei assim, nossa, quase 3 horas de filme, né? Vai ser. Provavelmente em algum momento vai ficar cansativo. Não, gente, não fica. Não ficou. Eu achei que passou super rápido, né? A história tem ritmo, então não tenho medo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Lucas, Vitor, Val, por estarem aqui com a gente. Todos, eu agradecer também todos que estiveram, né, nas nossas mesas aqui, tanto como integrando a mesa do Ciclo de Debates, essa parceria com Telas e Unifix, durante todo esse ano, porque é a nossa última live do Ciclo de Debates desse ano. Mas a gente tem outras programações aqui no canal, né, que a gente vai divulgar também nas redes sociais, inclusive em parceria com o Unifix também, certo? Né, até o fim do ano, mas é esse modelo aqui, né, essas lives do Ciclo de Debates de Audiovisualidades, é a nossa última live desse ano, né? O ano que vem certamente já estamos pensando aí em temáticas, e agradecer então todo mundo que contribuiu, que participou, os integrantes das mesas. Acho que foi bem legal, foi bem rico e estimula a gente a continuar, né? A gente está aprendendo também essa coisa de live, tudo, de se comunicar aqui. Mas acho que tem dado certo, é um aprendizado, acho que a gente vai melhorando aos pouquinhos também. E é isso então, gente. Tchau, até!